Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora e você pedisse ao Espírito Santo para ministrar a você, para revelar ao seu coração cada princípio, cada promessa do Senhor que nós vamos compartilhar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, que estamos em Tua casa, congregando, nos sentamos ao redor da mesa, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, trazendo à memória as suas misericórdias, o seu perdão por nós, e ao estarmos reunidos como um corpo, Senhor Deus, nessa hora nós pedimos a liberdade do Teu Espírito para ministrar e falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Nosso tema de hoje é o amor do Pai. E eu vou, logicamente, se hoje é o Dia dos Pais, dirigir uma palavra para você que é um pai. Mas eu não sou um pai ainda, mas você é um filho. E são tantos princípios para nós estarmos aprendendo com o amor de Deus. O amor de Deus revelado a nós através da sua palavra e transmitido para que os pais, eles representem a pessoa do Senhor na sua família. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, 19, 1 João 4, 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Você pode dizer comigo, repetir comigo esse versículo? Vamos lá juntos? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E eu gostaria de começar contando para você uma história verídica que aconteceu na Romênia. Um certo pai, ele sempre dizia para o seu filho: filhão, olha, eu quero dizer para você que você sempre pode contar comigo. Eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te deixar. Haja o que houver, eu estarei lá para te ajudar. Haja o que houver, eu estarei lá. E esse pai sempre afirmava e sempre repetia isso para o seu filho. E no dia 7 de dezembro de 1988, esse pai leva o seu filho para a escola. Ele garante que o seu filho entre com segurança na escola. E esse pai vai de volta, sai ali da porta da escola e vai de volta para sua casa. E nesse dia 7 de dezembro, um forte terremoto abalou a Romênia. E em 4 segundos, aproximadamente 30 mil pessoas tiveram a sua vida ceifada. E foi uma tragédia realmente que esse país viveu nesse dia. E esse pai correu para sua casa para conferir se a sua esposa estava bem. Ela apenas havia levemente se ferido. E o próximo destino desse pai, que não se feriu porque estava em trânsito, foi encontrar o seu filho e na escola do seu filho. Porém, infelizmente, quando esse pai chega na porta dessa escola, a escola estava completamente destruída. Já haviam ali muitos pais desesperados, chorando. Imagine você, quem aqui é pai, principalmente pai de criança, Imagine você, porque os bombeiros ali, eles já estavam falando, olha, nem adianta muito, provavelmente todas as crianças já estão mortas nessa hora. Então aqueles pais em choque, inclusive esse pai, uma enorme tristeza assolou o coração desse pai. Mas ele se lembrou que ele havia feito uma promessa para o seu filho. Ele falou: jamais eu vou abandonar o meu filho. Não importa o que acontecesse, eu estaria lá. E ele queria encontrar o seu filho. E essa história diz que esse pai vai para aquele monte de escombros e ele começa a retirar forças de onde ele não tinha. E ele começa a tirar aqueles monte de entulhos que caíram sobre aquela escola. E o bombeiro falou: sai daí, meu irmão. Há risco de explosão. E os outros pais também ficaram ali desencorajando ele. Olha, as crianças já morreram, não adianta fazer nada, remover esses entulhos. Mas aquele pai, ele disse: é o meu filho, eu vou ficar. Eu prometi para ele que eu estaria com ele, então eu vou encontrar o meu filho. Então todas essas vozes desencorajando esse pai, e ele fica ali por horas e horas tentando, tirando aqueles escombros, sem comer, sem descansar. Passaram-se 24 horas
24 horas e ele lá, se esforçando, trabalhando, procurando o seu filho. Ele disse: eu não vou parar. Passaram 30 horas, 36 horas, e aquele pai continuava. Quando na 38ª hora, porque esse pai, tirando os escombros, ele ficava chamando o nome do seu filho: Armando, Armando, meu filho, você está aí, o papai está aqui te procurando. E na 38ª hora, aquele pai ouve uma voz: papai, eu estou aqui. Então imagine, né, aquele pai reacende o seu coração, talvez durante aquelas 38 horas, talvez até uma desesperança já tenha abatido o seu coração, mas agora as forças daquele homem foram reavivadas e ele continua até abrir um vão. Quando ele consegue continuar a conversa com seu filho diz: pai, né, uma coluna, ela abriu um vão aqui, e eu não estou sozinho, há outros 13 colegas comigo, e eu falei para eles: se o meu pai estiver vivo, ele virá ao meu encontro, ele não vai desistir de mim, ele vai vir até mim. E aquele pai, depois de abrir aquele buraco, fala: meu filho, saia. E o filho diz: pai, deixe que os meus colegas saiam primeiro, porque eu tenho certeza que o Senhor não vai me abandonar, eu tenho certeza que o Senhor vai voltar para me buscar. Então imagine esse pai reencontrando esse filho depois de sair desse escombro. E esse filho, ele dá uma entrevista, tanto o pai como o filho, eles dão uma entrevista para a imprensa local. E quando o pai, ele diz: olha, eu disse para o meu filho, eu prometi para o meu filho que não importa o que acontecesse, eu estaria lá, eu dei a minha palavra e eu cumpri a minha palavra. E aquela criança também, ao ser entrevistada, ele disse: olha, o meu pai, ele disse que voltaria, ele disse que estaria comigo, e eu disse para os meus colegas, eu realmente acreditava que meu pai iria me encontrar. Queridos, essa história, ela é tão linda, ela é uma história verídica, como eu te disse, e eu queria que você recebesse essa palavra, esse cuidado que o nosso Pai, Ele tem por mim e por você. A Bíblia diz: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Diga assim comigo: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Nós temos um Deus que você pode colocar a sua confiança. Ele é um bom Pai, Ele é o verdadeiro Pai do céu, e sempre que precisarmos, o nosso Deus, Ele estará conosco. E para você que é pai, você tem um privilégio de ter esse título de pai, o mesmo título de Deus Pai no seu nome. Olha que privilégio que você tem, olha que responsabilidade que você tem de representar o amor de Deus na sua família, o amor de Deus na vida da sua esposa. Você tem esse privilégio, e nesse dia eu gostaria de honrar os pais, declarando, reafirmando as suas responsabilidades e enfatizando a importância que o pai tem na vida da família. Em primeiro lugar, o nosso primeiro ponto dessa noite: o pai e a sua importância na família. Provérbios 14, 26, a Bíblia diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Também tem uma história que aconteceu no Parque Nacional da África do Sul. Ali na África do Sul, né, aquelas savanas, muita devastação de homens matando os animais, caçando os animais. E naquele parque eles tomaram a decisão de recompor tanto a flora como a fauna daquelas savanas. E o que eles decidiram fazer? Trazer de volta alguns animais de grande porte, né? Daquele porte africano. Grande girafa, né? É redundante falar. Girafas, elefantes, leões. E trouxeram esses animais, inclusive com uma micromanada de elefantes. E nessa manada de elefantes, eles colocaram elefantes fêmeas e elefantes bebês, crianças. E esses elefantes crianças, né, se assim podemos dizer, filhotes, eles cresceram e se transformaram em
elefantes adolescentes. E esses elefantes adolescentes, quando dava a noite, esses elefantes eles começavam a derrubar as árvores e também a causar prejuízo, machucando outros animais. E aí ali os funcionários daquele parque procuraram os especialistas para entender o porquê aqueles elefantes adolescentes estavam causando toda aquela confusão. Os especialistas disseram, é a falta de um elefante macho no meio dessa manada. E aí trouxeram 3 grandes elefantes machos para recompor aquele quadro, a paz do ambiente, e que foi o que de fato aconteceu. Eu imagino que chegou o elefantão lá com a sua enorme tromba e deu-lhe naquele adolescente preguiçoso, aquele elefante, falou assim: meu irmão, chega para lá que agora chegou o líder da manada. Agora não tem esse negócio mais de ficar aqui estressando durante a noite. Sabe por quê? Porque onde tem um macho, tem ordem na casa. Amém ou não amém? E se na natureza é assim, também para nós, seres pensantes que falam, que comunicam, também é uma verdade importante. O elefante macho colocou ordem na casa. E essa é uma impressionante verdade e também a importância que um pai, que um homem de Deus tem em sua família. E no princípio da família, eu gostaria de colocar alguns papéis aqui, o papel do pai, o papel da mãe e o papel do casal em si. Então, eu gostaria de começar falando do papel da mãe. E com certeza, quem sabe, pastora Luana, no ano que vem, no Dia das Mães, vai ampliar mais essa comunicação com as mulheres. Mas o papel da mãe, de forma resumida, a mãe, ela comunica uma noção de submissão. É isso que a mulher, que a mãe, no padrão de Deus, apesar de pai, mãe, filhos, todos serem iguais diante do Senhor, mas Deus, Ele, por um princípio de administração, Deus precisou colocar um líder, e esse líder é o homem. Então a mulher, ela tem esse papel de submissão, e as suas funções, ela confere essa noção de submissão, e o seu papel, ele transmite aos filhos vínculos, nutrição e organização. Já o papel do pai, o pai confere, ele fornece uma noção de missão. E o seu papel está relacionado aos filhos, dando aos filhos direção, limites e segurança e proteção. Diga assim comigo: limites, direção e proteção. E quando o casal bem ajustado, seguindo os princípios da palavra de Deus, eles conferem aos filhos uma noção de equipe, ou seja, um lado da família, o pai ajustado, o lado da mãe ajustado, e juntos eles conferem para os filhos uma noção de equipe, e eles transmitem o papel correto da sexualidade, de acordo com os princípios da palavra de Deus, eles transmitem afetividade e também companheirismo. Quando você vê esses papéis, você com certeza está compreendendo a raiz de muitos problemas e de muitas disfuncionalidades que nós temos visto na sociedade atualmente, de papéis invertidos. Talvez, como cultura no Brasil, muitas famílias, muitos filhos que são criados somente pelas mulheres, e elas são guerreiras, elas precisam assumir isso, temos muitas mães solo, mas papéis invertidos, eles acabam gerando nos filhos, às vezes até mesmo muito de um só papel, e outros acabam ficando aquém. Então eu gostaria de esclarecer nessa noite o papel do pai na família, o que o pai traz para os filhos, a importância que um homem de Deus tem ao manifestar os princípios da palavra de Deus dentro da sua casa. Então você viu o papel do pai, ele confere um senso de direção, um senso de limite e um senso de
proteção. E o relacionamento ajustado entre um pai e um filho, entre uma filha e um pai, ele com certeza vai dar um suporte e uma base para um relacionamento saudável com a paternidade do nosso Deus. Então, aqui dentro desse ponto da importância do papel na família, esse papel que o pai tem de direção, diga assim comigo, direção. Esse papel de direção que o pai tem é esse senso de orientação e de propósito na vida. E nós vamos ver isso ilustrado na história de uma família real da Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 ao 19, a Bíblia diz: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi. Então o rei Saul chama a Davi, né? Então a história aqui, a família real é a família de Davi, o personagem é Davi, mas por trás desse rei, que foi um homem segundo o coração de Deus, nós temos um pai que o influenciou, nós temos um pai que lhe deu direção, um pai que lhe conferiu essas características e essas virtudes que apontaram Davi para o cumprimento da sua vida, o cumprimento do propósito da sua vida. Então nós temos aqui que o Jessé, ele transmite ao Davi honra às autoridades. Então a Bíblia diz que Jessé abriu a porta da sua casa para o profeta Samuel ali estar com a sua família. A Bíblia diz que esses mensageiros do rei Saul foram recebidos com honra. Inclusive, Jessé fala para que os mensageiros enviem para o rei pão, vinho, queijos. Então quando Jessé faz isso, ele está modelando os seus filhos. Ele está ensinando: meus filhos, devemos honrar as nossas autoridades, devemos honrar os nossos líderes. Outra coisa que o Jessé transmite a Davi, o princípio de obediência. A Bíblia diz que o Davi, a função dele, era levar comida para os seus irmãos. Então Davi era esse que tinha uma função dentro de casa, que trabalhava. Então pai, põe os seus filhos para trabalhar dentro de casa, para tirar o lixo, para arrumar a sua cama. Pai, os nossos filhos precisam aprender essas virtudes. Eu posso ouvir um amém? O pai que está aí do lado do filho e fala: olha, Deus está falando, meu filho. Então o pai, ele realmente ensina aqui e dá direção para Davi. Uma outra coisa que Jessé colocou Davi para fazer: trabalho. Era Davi responsável pelas ovelhas do seu pai. Então veja esse papel poderoso que Jessé teve na vida de Davi. E Davi foi um homem cheio do Espírito Santo, um grande rei, memorável da história de Israel. Mas por trás dele, ele teve alguém que o formou como um herói: o seu pai. Então, queridos pais, você tem essa função poderosa de direcionar os seus filhos, de realmente encaminhá-los para o propósito de Deus, esse senso de propósito. E agora nas férias, nós viajamos de carro daqui para Goiânia, e quando você viaja de carro dá para você conversar muito, trazer muitas histórias. E nessa viagem eu viajei com a minha mãe, minha família e minha mãe. E quando nós passamos ali na região, eu sou do norte de Goiás, sou goiano, do Pé Rachado, e ali no norte de Goiás, em Porangatu, é a nossa região. Então essa viagem de carro para ali é como abrir o livro das nossas memórias, abrem-se muitas boas memórias. E conversando com a minha mãe, porque depois de Porangatu, tem uma cidade que se chama Mutunópolis, fica a 40 quilômetros de Porangatu. E eu ouvi certa vez a minha mãe dizer que quando os meus pais, eles eram ainda pais sem filhos, sem não nos ter, eles cuidavam, eles davam supervisão para uma igreja recém-plantada em Mutunópolis. Eles saíam, e olha, eu tenho 37 anos, há mais de 37 anos atrás, meus pais nem tinham estrada de asfalto naquela época. Os meus pais saíam para amar uma família,
que estava ali recém naquela cidade. Inclusive, essa família ainda é ligada a nós temos relacionamento com essa família. Então, meu pai ia ali, meu pai não era um pastor, meu pai era, um cristão, cumprindo o seu papel de evangelizar, de contribuir, de servir na igreja. E o que eu conversando com a minha mãe percebi, uau, olha o que o exemplo gerou em mim, esse senso de propósito, porque mesmo sem palavras, sem falar nada, o meu pai gerou em mim esse senso de propósito no reino, a urgência do reino, a urgência de falar de Jesus. E aqui, a igreja de Porto Nacional, quem começou fomos nós. Quando Miracema começou, eu estava envolvido. Quando fomos para Divinópolis, abrir uma célula lá, eu estava envolvido. Quando fomos para Lagoa, eu estava envolvido. Ou seja, o meu pai implantou em mim um DNA celestial. O meu pai, através do seu modelo, através do seu exemplo, me lançou para o que hoje eu estou fazendo. Então veja a importância do pai em dar direção para os seus filhos através do exemplo. Uma outra coisa que o pai, ele dá direção para os seus filhos. A Bíblia diz que há um poder naquilo que você fala. Deus criou o universo pela palavra, pelo poder criativo da palavra. Então a palavra tem poder, tanto para o bem como para o mal. A Bíblia diz, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Quem aqui quer ter filhos frutíferos? Filhos cheios do Espírito Santo, filhos que vão ser uma alegria para o coração de Deus e para o seu coração. Então começa hoje no que você fala. Quantas crianças são marcadas por pais que são agressivos na sua comunicação, em falar você é burro, você é desobediente, você é uma praga, moleque. Com certeza você já ouviu esse tipo de palavra por aí, não na sua casa, amém? Mas o pai, ele precisa, por exemplo, para sua filha, eu tenho uma filhinha de 5 anos, e é tão poderoso o poder da afirmação. Então eu digo para ela, Esther, você é uma menina linda, você é uma menina amorosa, você é uma menina cheia de Jesus, que lindos cabelos você tem, E a Esther, ela fica toda, ela chega e faz assim, Gente, existe um poder na afirmação do pai. Com certeza, infelizmente, teve muitas filhas que pais abusivos que maltrataram, que tocaram nessas meninas como não deveria, mas nós temos que usar a pureza que há dentro de nós para afirmar, para beijar as nossas filhas, para liberar palavras de Deus sobre elas. E a minha filha, por exemplo, ela já tem uma estima muito alta, porque lá em casa a gente fala assim, Esther, você é uma princesa, e ela diz assim, eu não sou uma princesa, aí a gente já vira assim para o lado, como assim? Eu sou uma rainha, Filha, rainha, porque é uma homenagem à minha avó Esther e também à rainha Esther da Bíblia, o nome dela. E eu falo assim, já existe uma rainha aqui nessa casa. E ela fala, eu sou uma rainha, pronto, acabou. Essa afirmação não somente com a filha, mas também com o rapaz, com o menino, dizendo para o menino, você também com o papai é o homem da casa. Você é um homem forte, você é corajoso, você respeita as meninas, você é inteligente, dentro de você tem características poderosas. E aí o Daniel ouve a Esther dizendo que é uma rainha, daqui a pouco, o que o Daniel começa a falar? Eu sou um rei, você acredita? E eu falo assim, rei não, o papai já é o leão da casa, você é o príncipe. Então é tão lindo esse poder de nós reforçarmos a identidade dos nossos filhos, inclusive quando nós vamos corrigir os nossos filhos. Então, muitos pais corrigem os seus filhos, agredindo eles com palavra. Então, realmente, aquela criança, ela errou, ela desobedeceu, ela agrediu talvez um colega, e aí o pai vai corrigir dizendo, você é um desobediente, você é um violento. O pai, ele pode afirmar, o seu filho, a sua filha, dizendo, meu filho, minha filha, você errou, lógico, mas você agiu com esse padrão de pecado, porém você é amoroso, porém você é inteligente, porém você realmente está cheio de Jesus.
Então esse poder, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A Barbara Jackson, ela certa vez escreveu: é muito mais fácil criar filhos fortes do que consertar homens destruídos. É muito mais fácil criar filhos fortes do que consertar homens destruídos. Pais, vocês estão tendo esse privilégio de utilizar esse papel conferido a você, de hoje, você afirmar esses valores no coração dos seus filhos enquanto ainda é tempo. Outro papel do pai aqui, o papel de dar limites. Então, o que significa o papel do dar limite? O quadro interno de valores, o certo e o errado, a noção da moral. Quantas crianças, esses dias teve uma comunhão lá em casa, e uma criança simplesmente abriu a geladeira da minha casa, sem pedir autorização nenhuma. Ainda mais a nossa geladeira, o preço da carne como está, tem muita riqueza dentro da geladeira, Uma criança abrir a geladeira sem pedir. Mas o que isso mostra? A falta de educação dos seus pais, a falta dos pais estabelecerem limites. Tem uma frase que diz que o amor é a justa medida entre afeição e limites. Tem que ter muito amor, tem que ter muito carinho, tem que ter muita afirmação, mas também é necessário construir limites no coração dos nossos filhos. Então, muitos pais, eles estão falhando, ensinando um comportamento na igreja, mas em casa é um outro comportamento completamente diferente. Eles usam aquele ditado popular que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E quando os pais fazem isso, eles estão ensinando e produzindo filhos legalistas, porque eles só estão ensinando a lei. Agora, quando esse pai ensina o mandamento, ele é um modelo de mandamento, ele está ensinando a ter filhos obedientes e filhos que respeitam as pessoas. No nosso curso de criação de filhos, nós temos aqui da Universidade da Família, inclusive as vagas estão abertas. Nós ensinamos o valor, por exemplo, de quando você vai ao mercado, e com certeza você já aconteceu isso com você. Você dirige indo o seu carro, você quer uma vaga porque você quer comprar uma coisa bem rápida, mas um bendito carrinho de supermercado bloqueando aquela vaga. Então, nesse curso, eles nos ensinam a, depois de fazer a sua compra, porque você é um homem, uma mulher de caráter, você não jogar o carrinho e falar que outro tire do lugar. Não, você tirar o carrinho e o seu filho vendo você fazer isso. Você convidando o seu filho: vamos levar o carrinho de volta para o lugar junto com o papai? E a Esther já me perguntou: por que, papai? Está tão longe e nós temos que levar o carrinho de volta. Porque o papai, ele ama as pessoas, porque o papai respeita as pessoas. Isso é ensinar limites para os nossos filhos. Eu posso ouvir um amém? Outro papel do pai, ele tem um papel de proteção, ou seja, esse senso de segurança e de confiança que constrói no coração dos nossos filhos a autoestima, ou seja, filhos que vão se posicionar, tendo iniciativas. Imagine, querida, aquela criança que cresceu num ambiente onde o seu pai foi um alcoólatra, onde o seu pai chegava em casa totalmente desequilibrado, onde o seu pai maltratava fisicamente a sua esposa, onde ele agredia os filhos com palavras verbais, ou também omisso em seu papel de pai. Imagine como cresce uma criança assim, completamente insegura, completamente tendo medo de alguns desafios na vida. Agora, filhos que são construídos em um lar seguro, em um lar onde aquelas crianças, elas veem os seus pais tendo harmonia, onde seus pais se amando, se respeitando, pedindo perdão, se perdoando. São filhos que são construídos e são filhos que têm realmente esse poder e iniciativa de tomar decisões e não ter medo de crescer na vida. Então, uma das coisas aqui da proteção é o pai, é o homem, o marido, o macho, o elefante da casa, ele demonstrando amor pela sua esposa. Então, quanto tempo, meu brother, você não beija a sua esposa na frente dos seus filhos?
Quanto tempo você não demonstra afeto, carinho na frente dos seus filhos? Lá em casa nós temos um hábito, eu e a Luana, né? Às vezes eu quero dar um beijo assim, aquele beijo 10 segundos, né? Mas a gente se abraça, começa a beijar assim, a gente começa a fazer assim, Daqui a pouco as crianças, elas vêm correndo nos abraçar. É tão lindo isso, é como um imã. Mas na casa, onde tem desarmonia, onde tem brigas, até o cachorro sabe que tem conflito no lar. Até o cachorro passa longe de quem está em conflito. Mas também a verdade é quando tem amor, até o cachorro fica lá balançando o rabinho, porque ele vê, ele sente o amor dos pais. E quando então nesse curso de criação de filhos, os pais vêm para achar que nós vamos dar diversas regras, né, para ensinar, orientar os filhos, mas o curso esbarra no comportamento dos pais. Porque realmente os filhos que crescem em um lar com segurança são filhos que crescem fortes. E uma companhia de cartões nos Estados Unidos, esses cartões que a gente nem usa muito mais, de Natal, de Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, essa companhia ela decidiu presentear os presídios com cartões, né, de Dia das Mães. E aí eles mandaram uma remessa para aquele presídio, os presos ficaram super contentes, né, em mandar um recado para a mãe, e acredite, faltou o cartão. Aquela empresa ficou com vergonha, e eles falaram assim: na próxima data, no Dia dos Pais, nós vamos mandar mais cartões, nós vamos produzir mais cartões. E mandaram com toda alegria, e sabe o que aconteceu? O efeito contrário, sobraram milhares de cartões. Porque se você for em um presídio e ouvir a história de muitos daqueles homens e mulheres, eles vão contar para você o vazio emocional que há dentro dos seus corações pela falta de um pai presente. Pela falta de um pai presente. Isso é muito sério. Então, o James Dobson, que é psicólogo e autor cristão, eu já li um livro dele chamado Educando Meninos, e ele tem também um livro chamado Educando Meninas, deixo recomendado para você esses livros. Ele afirmou: um pai tem um poder imenso sobre a vida dos filhos, para o bem ou para o mal. Então nós falamos nesse primeiro ponto aqui, né, esse papel do pai conferindo direção, me ajude, direção, limites e proteção, né, ou segurança. Em segundo lugar, aqui aos filhos agora, dirigido a você que é um filho, o pai e a honra. Aquilo, estamos falando das funções do pai, agora vamos falar em especial da função dos filhos, o que o filho deve conferir ao seu pai. Efésios 6, 1-3, a Bíblia diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha vida longa sobre a terra. Então veja que promessa poderosa. E como toda promessa, você vai precisar liberar a sua fé para tomar posse dessa promessa. Em especial, além de liberar fé, tomando posse dessa promessa, também tem uma condição que você precisa exercitar. A condição é honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, respeitar pai e mãe. E se você tem isso, você vai colher de Deus do céu essa promessa de uma vida longa. Quantos não querem, desfrutar assim, a vida que o Senhor tem nos dado nessa terra pelos anos até o Senhor nos levar? Levanta a sua mão. Esse mandamento de vida longa está muito associado com esse cumprimento dessa promessa de honra aos pais. E eu ouvindo uma história do pastor Eibe, ele contou que ele estava acompanhando, todo mundo aqui com o pastor, que ele estava acompanhando um rapaz, que esse rapaz confessou que ele estava com alguns problemas na sua área de identidade. Ele não sabia se ele queria ser homem, se ele queria ser mulher, e o pastor Eibe pesquisando, fazendo algumas perguntas para ele. Uma das perguntas foi: como é o relacionamento com o seu pai? E aquele jovem, ele disse: olha, meu pai
sempre foi muito curto, muito grosso, nós nunca tivemos um relacionamento legal. E o pastor Eibe, falou assim, uau, essa informação é muito importante. E aí o pastor Eibe promoveu, né, uma reunião na família, na casa, para saber como era o relacionamento ali dentro da casa. E aí ele foi visitar aquela família, e ele averiguou algumas coisas bem interessantes no relacionamento dentro daquela família. Aquele jovem, ele foi o primeiro a se converter, e depois a sua mãe, depois os seus irmãos e o seu pai ainda não havia feito a decisão por Jesus. E ele notou que para a mãe, os filhos, e beijo para lá, beijo para cá, ela é uma heroína, né? Tratava a mãe como uma porcelana, né? Como uma bonequinha de porcelana. Mas com o pai, eles eram também grossos, eles também respondiam o pai, né? Com dureza e com aspereza. E aí o pastor Eibe falou, né? Ficou assustado, né? Com aquele comportamento. E ao sair daquela visita, depois fazendo um feedback, o pastor Eibe perguntou, olha, eu identifiquei, né, ali na sua casa, olha, quero te abrir meu coração com você, eu fiquei muito espantado, porque vocês tratam a sua mãe super bem, como deve ser tratado mesmo, mas você já notou que você e seus irmãos são completamente também grossos com seu pai, agem com grosseria, e responde ele com aspereza. O jovem falou assim, é mesmo? Ele falou, sabe essa coisa da gente estar fazendo e nem estar se enxergando mais, e sim, né? Então, o pastor Eibe desafiou ele, olha, se você quer ter uma vida longa, né, e essa área de identidade está muito relacionada, né, com essas questões familiares, principalmente o relacionamento com o pai, então eu quero fazer um desafio para você se aproximar do seu pai, você cumprimentar o seu pai, dar um beijo no seu pai, dizer para o seu pai que você o ama, porque se não tinha nenhum conflito a ser resolvido, então, né, só precisava melhorar. Queridos, pastor Eibe conta que esse rapaz, ele estava pedindo ajuda, ele foi atrás, e ele colocou em prática, né, como um sábio, aprendendo com seus erros, e ele então vai ao seu pai, e mesmo daquele jeito estranho, ele começa a ser mais afetuoso com o pai, abraçar o pai, conversar mais com o pai, abraçar. Foi estranho para os dois, mas aquilo gerou algo poderoso. Aquele rapaz, aquele jovem, ele decidiu que ele realmente era homem, né? Assim, ele assumiu a sua identidade, né, verdadeira, criada pelo Senhor, se casou, tem filhos, é um dos pastores da nossa igreja, e com o tempo, o seu pai entregou a vida para Jesus. Então veja o quanto esses vínculos com o nosso pai, eles são tão poderosos, e na vida desse rapaz gerou transformação. Então é tão importante honrarmos os nossos pais, E em terceiro e último lugar, o pai e a sua liderança espiritual. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, a Bíblia diz, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento interno conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Eu introduzi domingo passado, né, nessa série, hoje eu só estou dando uma pausa na série, mas falando sobre Cornélio, né, a Bíblia diz que Cornélio teve uma aparição poderosa de um anjo, né, porque Cornélio era um homem temente a Deus, não era um judeu, mas era um homem sensível a Deus, era um homem sensível às necessidades das pessoas, e aquilo chamou a atenção do Senhor, né? E Cornélio tem uma visão de um anjo que diz, chame Pedro, para que Pedro venha à sua casa, para que Pedro venha falar à sua casa, à sua família uma palavra. E sabe o que de mais poderoso eu notei na atitude de Cornélio? Porque o Cornélio, como o líder do lar, como o homem responsável, né, o líder espiritual de sua casa, o Cornélio, ele abre a porta da sua casa para um grande encher do Espírito Santo, porque a palavra diz que havia um ambiente propício para que o Espírito Santo caísse sobre eles,
toda a sua família recebe o Espírito Santo. Pedro fica encantado com a atitude daquela família. Então veja, olha que poder, quando o líder espiritual, o homem, o pai da casa, ele abre a porta da sua casa para que o Espírito Santo venha liderar e governar a sua família. E é isso que eu declaro sobre a sua vida, homem de Deus. Você assumindo o seu papel conferido pelo Senhor de líder espiritual da sua casa. Então, o que o líder espiritual da casa faz? Ele tem a Bíblia como prioridade na sua vida. Ele busca a Deus com intensidade. Então, você, homem, precisa assumir esse lugar. Você que tem que ser o primeiro a dizer, a partir de hoje, nós vamos ter toda semana ou todos os dias o nosso culto doméstico à mesa. Enquanto nós comemos juntos, nós vamos abrir a palavra, vamos abrir um devocional, vamos desligar a televisão, nenhum celular na mesa e todos nós vamos nos concentrar em Deus e aprender de Deus juntos. Lá em casa nós temos uma coisa muito legal, assim, depois que nós oramos, né, nós temos um grito de guerra da família, né? Porque nós oramos pelo almoço, comemos à mesa, graças a Deus tenho esse privilégio de comer à mesa com a minha família todos os dias, e depois de orarmos, né, o Daniel puxa, família unida, jamais será vencida. É tão lindo isso, nessas memórias que vão sendo feitas. Mas a pergunta que eu tenho para você, querido homem, né, você chama a responsabilidade da liderança do seu lar para você? Né, seus filhos te veem lendo a Bíblia, os seus filhos te veem orando, ajoelhado, enxugando as suas lágrimas de quebrantamento diante do Senhor. Quando a sua casa passa por um tempo de adversidade, de tempestade, é você, homem, que dirige uma palavra de consolo, de edificação, é você que busca em Deus uma palavra para dirigir aquele momento de adversidade na sua casa. É você que faz isso, sim ou não? Queridos, eu tenho memórias, né, do meu pai, de chegar na casa do meu avô, e meu avô está lá com a sua perninha cruzada, com a sua Bíblia aqui, e de vendo o meu avô, tantos anos de idade, lendo a palavra, priorizando a palavra. Eu tenho também a memória, né, a minha Bíblia, ela é toda colorida assim, né? Então eu vou pintando a Bíblia e tudo mais, alguns textos, mas sabe de onde eu tirei isso daqui? Não foi de nenhum líder espiritual, foi da liderança espiritual do meu pai. Eu vi o meu pai fazendo isso com a Bíblia dele. E nós temos até hoje, porque eu sou órfão desde os 12 anos de idade, e nós temos a Bíblia do meu pai guardada, cheia de anotações, cheia de sermões, de coisas que ele escrevia. Então esse poder que o pai tem de deixar um legado na vida dos seus filhos. Em outro ponto aqui, né, o pai precisa ser o primeiro para dizer, nós vamos para a igreja hoje, nós vamos congregar. Os filhos veem no pai essa pessoa, eu amo a igreja, eu amo a palavra de Deus, eu amo uma célula, eu amo estar vinculado a um corpo, né, eu amo, né, prestar contas da minha vida. Gente, isso é muito comum acontecer, por exemplo, seu filho virar para você e falar assim, pai, eu não quero ir para a escola hoje. Tudo bem se seu filho está doente, né? Mas se seu filho não está doente, você vai deixar, às vezes você paga uma escola caríssima para o seu filho, você vai deixar o seu filho em casa sem fazer nada, sim ou não? Não, você vai conversar com ele com amor e carinho, meu filho, sem o estudo, sem a escola, meu filho, você não vai ter uma profissão, você não vai poder honrar a sua casa, a sua família. Então você vai lá, incentiva o filho e fala, você tem que ir. Mas tem muitos pais que quando o filho fala assim, não, hoje eu não quero ir para a igreja não, parece que está com cara que vai chover amanhã. E aí o pai fala assim, absurdo isso, viu, tia Sandra? Eu sei que, né, a senhora não construiu suas filhas assim, né? Ah, mas não tem que forçar os filhos, não pode forçar os filhos, não pode fazer isso. Mas eu quero te falar uma coisa, se na igreja é ministrado salvação, se na igreja é ministrado liderança, se na igreja, né, nós encontramos uma família da fé, se na igreja nós ensinamos tantas virtudes, tantos valores, por que não estimular os nossos filhos a não ir para a igreja?
É lógico que você não vai conversar com seu filho forçando ele daquele jeito, mas você precisa falar: minha casa tem um elefante alfa, minha casa tem um macho, minha casa é liderada por mim, pai, e não por você, filho. Enquanto você estiver sobre a minha cobertura, você tem o dever, com muito amor e carinho, de caminhar conosco para a casa do Senhor. Então não pode ficar deixando o filho fazer o que ele quer, né? Senão o que acontece? Uma outra coisa, né? O pai, ele garante a atmosfera de amor. Então o pai, ele é o primeiro a pedir perdão quando ele erra. Quem aqui são os homens que pedem perdão quando eles erram em primeiro lugar? Deixa eu ver os homens de Deus. Porque tem muita mulher que vira para o pastor e fala assim: pastor, ele nunca pede perdão em primeiro lugar. E tem muita mulher que diz: ele nunca pediu perdão. Tem conflito em casa, sim ou não? Sim, né? Tem muitos conflitos na igreja, em casa, onde a gente vai. Mas o homem de Deus, o homem com H maiúsculo, é esse homem que realmente pede perdão. Eu sempre falo que quem ganha é aquela pessoa que perde, é aquela pessoa que se humilha primeiro, é aquela pessoa que vai pedir perdão primeiro. Então, meu irmão, se coloca nessa posição de pedir perdão, de se humilhar. Quando errou, pede perdão, se humilha, você ganha diante do Senhor, e os seus filhos veem essa atmosfera de perdão. Tem uma história, né, eu queria que o louvor subisse aqui comigo. Tem uma história que aconteceu na Espanha, né? Então tem um nome muito comum na Espanha, que é o nome Paco. Diga assim comigo: Paco. Até tem aquele perfume caríssimo, né? Paco Rabanne, né? E era muito comum ter esse nome Paco, e na família que tinha um Paco, o Paco e seu pai entraram em desacordo. E normal, né? Entrar em desacordo. Todo mundo aqui com o pastor, falando do desacordo, barraco de família aqui, ó. Caso de família, vou contar, ó. Caso de família, aqui, ó, que chama a atenção do brasileiro, caso de família. Eles entraram em desacordo. E o Paco, ele saiu de casa, ele falou: não vou ficar mais nessa casa, eu vou me embora. E o Paco, ele foi para Madrid, foi embora para Madrid. E o pai esperava que ele voltava, ficava lá vindo: meu filho, por quê? Por que a gente não se resolveu? E o tal do Paco, nada de voltar. E aquele pai teve uma ideia, já que o filho não voltava, ele escreveu um recado para postar no jornal da época. E o pai escreveu: querido Paco, me encontre amanhã, meio-dia, na frente do prédio principal do Jornal de Madrid. Tudo está perdoado. Eu te amo, seu pai. Sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã, na frente do Jornal de Madrid, existiam 800 Pacos. 800 filhos com seu relacionamento quebrado com seu pai. 800 filhos que estavam buscando o perdão do pai. 800 filhos que precisavam de restauração. E eu queria dizer para você que talvez como filho, ou você como pai que talvez tenha errado com seus filhos, é tempo de consertar, é tempo de voltar atrás, de pedir perdão. Talvez você, filho, que está quebrado no seu relacionamento com o seu pai, é tempo de voltar a honrar o seu pai. Ah, mas meu pai me causou um grande dano. A Bíblia diz: honra o seu pai, independentemente daquilo que ele tenha feito ou não. Talvez você está aqui nessa noite e tenha um relacionamento quebrado com o seu pai. Volte atrás, procure seu pai, abrace, o beijo. Ainda é tempo, sabe por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, esse Evangelho que nós vivemos, e nós estamos aqui domingo após domingo, todos os dias, buscando Jesus e a sua palavra, esse Evangelho precisa trazer transformação na vida das pessoas. Talvez na quadra que você mora, na sua rua, tenham famílias até mesmo cristãs que estão completamente destruídas, que acabou o casamento, acabou o relacionamento. E sabe por quê? Uma das razões: falta de Jesus, falta de aplicar as verdades do amor de Deus, mais paciência, né? As virtudes ali do amor. O amor é longânimo, o amor é paciente. Falta de aplicar essas virtudes, esses valores dentro de casa. Queria que você ficasse de pé nessa hora.